Aleluia. Quantos participaram do jejum de 40 horas? Ergue o braço. Quem participou, seja em algum momento. Aleluia. Quantos têm percebido que Deus tem nos feito perguntas nesses dias? Quantos têm percebido? Você sabe, eu já te expliquei, vou te falar de novo. Todas as vezes que o Senhor Ele nos faz perguntas, Ele o faz não porque Ele precisa de uma informação, ou porque há alguma falta de atenção ou negligência divina. Não. O Senhor não está buscando informação de mim e de você. O Senhor, na verdade, está alinhando o coração. O Senhor, na verdade, está... Obrigado. O Senhor, na verdade, está nos alinhando ao seu propósito. Amém? Por quê? Porque perguntas. Porque as perguntas de Deus revelam o coração humano. Olha para quem está do seu lado e diga assim, para a pessoa do seu lado, as perguntas que Deus te faz revelam o seu coração. Quando Deus pergunta algo para mim e para você, na verdade, Ele está nos conduzindo a enxergar. Ele está, na verdade, abrindo os nossos olhos para ver como Ele vê. Quantos querem ver como Deus vê? Amém. Esse é um tempo que Deus está nos alinhando. Está alinhando o nosso coração com a vontade dEle. Isso é chuva? Chuva de bênção. Olha aqui, Deus, por meio do seu Santo Espírito, Ele quer nos levar a avançar. Aleluia. Quer nos levar a amadurecer. Amém. Mas para isso, nós precisamos aprender a enxergar como Ele vê. Como Ele enxerga. Para isso, precisamos ter clareza do propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém. Amém, queridos? Amém. Olha mais uma vez para a pessoa do seu lado, olha para a outra que você não viu, olha para o outro lado. Diga assim, Deus está te chamando para ver a eternidade. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, igreja. Deus está nos chamando para ver a eternidade. Aleluia. Esse é o nosso destino como filhos, como discípulos, como sacerdotes. Amém, queridos? Então, deixa eu te lembrar algumas perguntas que Deus tem nos feito nesses dias. Primeiro, Ele pergunta, por que você é crente? Por que você é crente? Quando Ele nos pergunta isso, Ele quer nos revelar o seu propósito. Está me ouvindo? Quando Deus pergunta por que você é crente, Ele está mostrando, desejando mostrar para você, ou abrindo os seus olhos para enxergar o propósito eterno. Amém. O propósito dele. E nisso, Ele nos chama para viver uma intimidade, um relacionamento mais profundo. Por quê? Porque no propósito do Senhor está preparar uma noiva para o seu filho, Jesus, que é o noivo. Então, quando o Senhor te pergunta, por que você é crente, filho? Por que você nasceu de novo? Por que você recebeu uma vida eterna, acrescida, a que já existia? Que era uma vida natural. Justamente para isso. Porque Deus está te chamando para viver esse relacionamento. Para que você possa se casar com o seu filho. Amém. Então, antes de qualquer coisa, Deus
nos deu por meio de Jesus, quantos estão em Cristo Jesus? Amém. No dia que você nasceu de novo, a vida de Deus entrou em você, Cristo entrou em você, o Espírito Santo entrou em você, e agora estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas antes de qualquer coisa, Deus nos deu em Cristo uma identidade. Você em Cristo agora tem uma identidade. Diga aleluia. Aleluia. E nós, como crentes, precisamos ter clareza a respeito dessa identidade. Ninguém vai viver a eternidade sem saber por que foi gerado em Deus, por que foi criado, por que foi chamado, por que foi escolhido, por que recebeu essa identidade. Amém, irmãos? Amém. Então, se você quer viver a eternidade e quer reinar com Cristo, você precisa saber a sua identidade, a sua posição em Deus. Depois Deus nos pergunta, por que eu preciso liderar? Estávamos falando ainda há pouco. Por que agora, como crente, eu preciso liderar, pastor? Essa é a pergunta que Deus faz para você. Quando Deus nos dá uma identidade, Ele também nos atribui responsabilidades. Amém. Obrigado por um amém. Amém. Falou de responsabilidade, ninguém quer saber. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, se você é filho, você foi chamado. Deus te deu uma nova identidade. Mas nessa identidade tem também responsabilidades. Lembra, Deus colocou em cada um dos seus filhos um espírito de liderança. Mas liderança, segundo a palavra, segundo Deus, é influenciar. Mas é influenciar, é conduzir, é ensinar com propósito Amém. para a eternidade. Aleluia. Se nós vamos viver essa eternidade com Deus, nós precisamos passar pelo processo dele. E nesse processo de Deus, há liderança. Nesse processo de Deus, esse processo envolve liderar. Por quê? Porque quando lideramos, somos treinados. Amém. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo que Deus está nos treinando, nos preparando, nos lapidando, Ele também nos usa para treinar outros. Aleluia. Treinar para quê, pastor? Treinar para a eternidade. Treinar para reinar com Cristo. Amém. Liderar também, em outras palavras, é governar. Aleluia. Governar. Não há como governar com Cristo sobre cidades, nações, se não sermos treinados agora. Quantos querem governar com Cristo? Amém. Então é preciso liderar. Aleluia. Aleluia. É preciso liderar. Por quê? Porque isso faz parte do treinamento de Deus. Amém? Amém. Se nós vamos reinar com Cristo, precisamos reinar agora. E como que nós fazemos isso? Liderando. Liderando. Por quê? Porque quando nós lideramos, nós somos alinhados, preparados. Nosso coração é alinhado ao coração de Deus. Nós somos preparados para reinar com Cristo. E também somos usados para preparar outros. Amém, queridos? Amém. Uma terceira pergunta que Deus nos fez é: por que somos igreja nessa cidade, nessa região? Quantos lembram dessa pergunta? Para conquistar a vitória. Porque Deus nos deu uma missão. Olha para quem está do seu lado. Diga assim: você é um agente de Deus. Lembra lá de missão impossível? Você é um agente rancho. Ah,
que bom! Os homens pensaram agora. Eu sou o Tom Cruise. E não acorda! Deus está te chamando a enxergar a eternidade. Amém. Projeta, por gentileza, Mateus 28, 19. Vocês estão comigo nessa noite? Amém. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Temos uma missão. Deus tem uma missão para a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja não é este prédio. A igreja somos eu e você. Amém, queridos? Tá. E por que somos a igreja nessa cidade? Veja, Deus nos plantou, nos enviou, nos trouxe aqui. Não foi por acaso. Não. Deus nos plantou nesta igreja, nesta cidade, nesta região. Por quê? Porque há um propósito definido por Ele para isso. Quantos vieram de outro estado ou de outra cidade? Uau! Olha os arranjos de Deus, as conexões de Deus. Muitos. A maioria veio de outras cidades, até mesmo de outros estados, alguns estados longínquos, distantes daqui. Os vieram lá do Nordeste, os do Norte. Mas sim, do Sul, do Sudeste. Você pode até pensar na sua naturalidade. Você veio aqui por causa de um trabalho, por causa da sua família, dos seus familiares, ou sei lá por quê. Mas Deus te fala. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui, Ele te estabeleceu aqui nessa igreja, porque há um propósito definido. Amém, irmão? Olha as coisas que Deus faz, unir pessoas distantes, de costumes e hábitos diferentes, criação diferente, por um propósito. Aleluia. Deus conecta pessoas. Amém. Por quê? Para que o propósito dele se cumpra. Amém? Nós fomos chamados e enviados para este lugar, para sermos a igreja nesta cidade, nesta região. Amém? Para quê? Para governar espiritualmente. Esse lugar não é simplesmente um CEP, um endereço. Não. Esse lugar é um território que Deus separou para nós, como igreja, conquistarmos, nos apropriarmos. E não nos adaptarmos a este lugar. Não, mas para governarmos neste lugar espiritualmente. Amém, queridos? Então, aonde nós fomos plantados, não é simplesmente um lugar bonitinho, de beleza natural, fantástica. Não, é um território de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim, aqui, este lugar, essa região que Deus nos colocou, é território dele. E a nossa missão como igreja, nessa cidade, nessa região, é fazer discípulos, é governar espiritualmente, é se apropriar pela fé. Amém? Amém. E aí, semana passada, você escutou uma outra pergunta de Deus. Deus perguntou para você, com quem você vai pelejar? Com quem você vai guerrear para conquistar? Aleluia. Sabe? No reino, nós não caminhamos sozinhos. Diga para quem está ao seu lado, nós não caminhamos sozinhos. Fazemos parte de um exército. O exército de Deus. Somos soldados de Cristo. Diga, eu sou soldado de Cristo. Para quê, pastor? Para
para governar espiritualmente. Para isso, Deus levanta uma equipe. Amém. Um corpo. Somos esta equipe, este corpo. Somos a eclésia de Cristo na terra. Amém, queridos? Homens e mulheres, jovens, decididos, posicionados. Para quê? Para avançar, para amadurecer, para se apropriar, para governar, para conquistar. De maneira que os olhos sejam abertos. Amém? Para esse chamado. Mas quem vai para a guerra? Não são muitos, mas aqueles que se posicionam, aqueles que estão decididos a amadurecer. Deus não leva crianças para a guerra, é preciso amadurecer, é preciso deixar de ser criança, é preciso de avançar, é preciso de tornar-se homem e mulher de Deus. Somos alistados no exército de Deus. Amém, queridos? Somos soldados de Cristo, inseridos numa equipe. Deus te perguntou, com quem que você vai para a guerra? Deus te inseriu numa equipe. Amém. Numa parte da eclésia. Amém? Para quê? Para conquistar uma geração. Amém, queridos? O nosso sim não é para nossa própria satisfação. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não é para satisfazer. Não. Está me ouvindo? Não é para tornar-nos reconhecidos por homens deste mundo. Não. Mas é para fazer a vontade de Deus. É para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? É para expandir a igreja. É para estabelecer o reino do céu na terra. Para que Ele reine. Amém, querido? Deus está fazendo isso por meio de homens e mulheres posicionados. Por meio de uma igreja apaixonada. Uma igreja que é cheia do Espírito. Que exerce autoridade. Amém? E a pergunta de Deus para nós hoje é, já que nós somos estes, que Deus está separando, que Deus está chamando, que Deus colocou numa equipe para conquistar uma geração, para se apropriar de um território, para governar espiritualmente, Deus então pergunta para nós hoje, com qual poder nós vamos conquistar? Com qual poder nós vamos guerrear? Qual é a fonte para a conquista? Pergunta para quem está do seu lado. Diga assim, qual é a fonte para a conquista? Olha para o outro lado e diga assim, com qual poder você vai guerrear? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Toda guerra possui um inimigo a ser derrotado. Sim ou não, irmãos? Sim. Quando nós entramos numa guerra, nós precisamos saber com quais armas nós vamos lutar. Você sabe com qual armas você vai lutar nesta guerra que Deus já listou no exército dele? Te inseriu na equipe que Ele separou aqui. E agora você sabe qual é a sua equipe? Você sabe qual é a sua equipe, né? Amém. Olha para quem está do seu lado mais uma vez e diz assim, você sabe qual é a sua equipe? Eu espero que os olhos estejam sendo abertos. Dá uma olhada aí. Então, olhou? Essa é a sua equipe. Sua equipe não é lá na outra. Está me ouvindo? Essa é a sua equipe. Então vocês estão comigo. Amém, queridos? Mas é preciso saber com quais armas nós vamos lutar. Por quê? Porque dependendo das armas que você escolher lutar, elas definirão vitória ou derrota. Sim ou não? Sim. Mas lembra, no reino de Deus, as armas não são naturais, não são carnais, mas são espirituais. Você já reparou
que em um mesmo lugar existem pessoas que podem se posicionar de maneiras diferentes diante de uma mesma situação? Já reparou que isso pode acontecer? Sim ou não? Sim. Já reparou que alguns aceitam viver um casamento falido? Outros não. Já reparou que alguns se conformam com a doença? Outros não. Já reparou que alguns se acostumam com a vida financeira apertada? Outros não. Já percebeu isso? Já percebeu que alguns se contentam com uma vida profissional medíocre? Outros não. Alguns se contentam com um crescimento espiritual medíocre, ou seja, algo que não avança, mas outros alguns se contentam com uma vida sem propósito. Outros não. Alguns foram domesticados pelo diabo, mas outros não aceitam isso. Jamais. Por quê? Por quê? Por que alguns se contentam, aceitam, outros não? Perceba, há algo em comum aqui em todos esses exemplos aqui. O que há em comum? Alguns concordam, alguns se acomodam, alguns aceitam, outros não. Percebe? Em outra palavra, o que seria acomodação? Acomodar-se. Tranquilidade. Tranquilidade. Alguns estão tranquilos demais. Estão tranquilos demais em viver a vida da forma que estão vivendo. Estão vendo lá o circo pegar fogo? Ele está tranquilo. Está de boa na lagoa. Está tranquilo em ver a sua família se perdendo. Não faz diferença. Está tranquilo em ver seu casamento indo de mal a pior. Não faz diferença. Está tranquilo, sabe, em ver pessoas se perdendo, sendo ceifadas pelo diabo. Não faz diferença. Pessoas morrendo de depressão, se suicidando. Não faz diferença. O mundo é assim mesmo. Esse é o mal do século. E ver o Senhor e o Espírito Santo de Deus trabalhando para estabelecer o reino, para expandir a igreja. E alguns estão tranquilos. Não faz diferença. Olha aqui, se Deus tem operado através do seu Espírito, tem movido, conduzindo os seus filhos para um novo nível, para um nível mais elevado, ainda superior. E você olha o mover de Deus nesse sentido e a sua realidade não muda, a sua realidade permanece a mesma ou ainda retrocede. Você está tranquilo demais, você não fica indignado. Quer dizer que tem algo ruim acontecendo com você. Se o mover de Deus está acontecendo e nada acontece na sua vida, e Deus fica indignado com isso, e você não fica, tem algo errado aí. Por quê? Porque a indignação de Deus deve ser a minha indignação também. Sim ou não? Sim. Olha aqui, às vezes, coisas que Deus quer mover na minha e na sua vida não acontecem. Ok? Deus fica indignado com isso. Sim ou não? Sim. Mas você não fica?
quer dizer que você deveria ficar, porque se Deus está indignado por algo que Ele quer fazer na sua vida e não está acontecendo, é a vontade dEle, e Ele fica indignado, você também deve ficar. Se nós não formos movidos por uma indignação santa, por aquilo que temos vivido ou ainda, por aquilo que não temos experimentado e que Deus deseja que nós venhamos a experimentar, se isso não gerar em nós uma indignação, dificilmente nós vamos ver mudança. Está me ouvindo? Aquilo que não gera em nós uma indignação santa não produz transformação, não produz mudança. Se você olhar atentamente, por meio da palavra de Deus, da Bíblia, todas as... E não precisa ser nem na Bíblia, pode ver na sua vida mesmo, na vida da igreja. Todas as vezes que Deus está movendo em alguma situação, uma mudança sobrenatural acontece. Sim ou não? Todas as vezes que Deus está movendo com o seu poder na minha e na sua vida, uma mudança poderosa da parte de Deus precisa de acontecer. Quando você vem, sabe, numa conferência, quando você vem num culto, quando você vai num jejum de 40 horas, quando você tem uma reunião de célula, um discipulado, onde o mover de Deus acontece, é preciso também desse mover gerar uma transformação, uma mudança poderosa na minha e na sua vida. E isso começa gerando em nós uma indignação. Uma indignação. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer mover, Ele vai gerar uma indignação santa em você. Por quê? Porque essa indignação vai produzir um posicionamento diferente. E certamente um comportamento, uma ação diferente. Sim ou não, irmãos? Deus está movendo o seu Espírito e o seu poder através do seu Espírito. Amém, queridos? Amém. Tudo começa a partir de uma indignação. Olha aqui, uma das armas que Deus está nos dando nessa noite para ir para a guerra é, se o mover dele está acontecendo e nada tem mudado na sua vida, você precisa de ficar indignado. Porque isso vai produzir um posicionamento diferente. Se passou o ano, a sua célula não multiplicou, isso tem que me deixar indignado. Se há um alvo, né, de termos uma reunião com mais de 100 vidas aqui, mas isso não está acontecendo, isso precisa de me deixar indignado. Se há um alvo para um número de vidas por encontro e nós não alcançamos este alvo, o problema não é ter alcançado, não alcançado o alvo. O problema é não se indignar com isso. Está me ouvindo? Se nós fazemos um apelo para botar um ar-condicionado e nós não conseguimos o valor no meio de tantas vidas, isso tem que nos deixar indignados. Porque essa indignação vai produzir em nós um posicionamento diferente. É assim nas histórias relatadas na palavra de Deus. Você veja, Moisés, quando viu lá o povo adorando o bezerro de ouro, o que ele ficou? Feliz? Conformado? Ficou indignado. Quebrou as tábuas da lei. Não foi? Elias confrontou lá os profetas de Baal, o rei Acabe. Por quê? Porque ele ficou indignado com a idolatria. Ficou indignado. Neemias, quando soube lá que as muralhas de Jerusalém haviam sido derrubadas, estavam em ruínas, como que ele ficou? Indignado, profundamente indignado, tomou uma posição, uma iniciativa, vamos reconstruir.
E você? Isaías ficou indignado diante da idolatria do povo, da injustiça. Paulo, pega aí a palavra de Deus, abre lá em Atos, no capítulo 17, no verso 16. Quando viu lá os falsos profetas blasfemando, Paulo ficou indignado. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Paulo ficou indignado. Jesus, o próprio Senhor, a Bíblia nos fala e nos revela que o próprio Senhor ficou indignado em várias circunstâncias. Quantos lembram lá da indignação de Jesus no templo, na profanação do templo, quando eles estavam comercializando no templo? Quantos lembram? Amém. Abre lá João, capítulo 2, a partir do verso 13. João 2,13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os campistas e assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos campistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa lhe consumirá. Jesus se indignou. Jesus se indignou por causa da dureza de coração do homem. Marcos, no capítulo 3, no verso 5, diz: e olhando em redor para eles, com indignação, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: entende? Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Amém. Jesus se indignou por causa da dureza de coração dos homens. Jesus se indignou por causa da hipocrisia, da falsidade. Lembra lá dos fariseus, dos escribas? Mateus 23, 13, ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, pois que nem entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus se indignou. Se indignou por causa da maldade, da opressão. Sabe, indignação significa estar muito ofendido, descontente, desagradado, insatisfeito por algo. Eu te pergunto, existe algo na sua vida que você tem motivos para se indignar? Existe algo na sua vida hoje que tem produzido em você indignação santa? Se existe, então, certamente isso vai produzir uma mudança. Agora, se não existe, se não tem nada na sua vida que possa gerar em você uma indignação santa, eu quero te dizer que certamente essas coisas continuarão do mesmo jeito. Está me ouvindo? Mas a indignação é apenas a faísca inicial, o ponto de partida. Toda grande transformação, toda grande mudança de Deus deve começar a partir de uma indignação santa. Mas ela é só o começo. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus é o combustível que vai te levar à vitória. Aleluia. Lembra? A pergunta de Deus para nós é: quais as armas que você vai usar na guerra?
Quais as armas que você vai levar para a conquista? Qual é a fonte da conquista? A primeira é a indignação. Mas é só a faísca inicial. Amém, irmãos? Amém. Ok, irmãos? Amém. Mas há um combustível que vai te levar para a vitória. Diga aleluia. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 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 Olha para quem está do seu lado e diga assim: o reino de Deus consiste em poder. Amém. Na Bíblia a mensagem, ela diz que o reino de Deus é vida cheia de poder. Uau! O reino de Deus consiste em uma vida cheia de poder. Pergunta para a pessoa do seu lado: sua vida está cheia de poder? Perceba que a palavra diz que o reino, veja, a palavra afirma claramente que o reino de Deus consiste. Não está dizendo que o reino de Deus não tem poder, mas que consiste de poder. O que significa consistir? Consistir significa que ele é feito, possui como fundamento, como essência. O quê? Poder. Você sabe, a nossa atmosfera ela é constituída de gases. Vários gases, sim ou não? Sim. E consiste, na maior parte, de oxigênio. Não é nem oxigênio, mas existe uma grande quantidade de oxigênio. Mas olha aqui. A palavra diz que o reino de Deus consiste de poder. Poder. Quando nós entendemos isso, nós precisamos aprender a lidar com isso, de maneira que nós não vamos, lidar com o poder como algo que existe no reino de Deus, mas como algo que é a essência, o fundamento do reino de Deus. Não é simplesmente algo que existe, que está lá, não. É o fundamento, é a essência do reino, é poder. Ou seja, sem ele, nada mais existe. Está me ouvindo? Da mesma forma, você não consegue viver sem oxigênio. Pois é, no reino não tem como existir sem poder de Deus. Aleluia. Poder de Deus. Então, o poder do reino, ele é o fundamento, é a essência. Amém? Amém. Esse reino não se sustenta sem poder. Esse poder não deve ser algo que você busca receber, simplesmente. Mas sim, deve ser a essência da sua vida, do seu viver. Ou seja, nós precisamos em todo tempo buscar, mas não para simplesmente receber. E agora está tudo bem, eu recebi por um momento. Não. Ele é a essência. Ele é o fundamento. Então eu tenho que buscar sempre, constantemente. Por isso eu preciso buscar a presença. Porque aonde há presença, existe o mover do Espírito. Aonde existe o mover do Espírito, existe o poder de Deus sendo liberado. Aonde existe o poder de Deus sendo liberado, coisas sobrenaturais acontecem. Milagres acontecem. Transformações acontecem. Vocês estão comigo? Sem Ele, você não existe. Se agora nós estamos em Cristo, fomos feitos seres espirituais e vivemos para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e estabelecer o seu reino, e o reino dele é poder, nós precisamos viver com base neste poder. Se nós não estamos tendo poder,
Algo errado está acontecendo, ou não está acontecendo algo que precisa de acontecer. Amém, queridos? Amém. Mas lembre, o reino de Deus já está em nós. O reino de Deus não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas é acreditar que aquilo que você busca nele, aquilo que você clama para ele, aquilo que você espera dele, aquilo que você vive pela presença dele, vai te conceder coisas extraordinárias. Está me ouvindo? Não é fazer coisas extraordinárias. Não, é viver na presença dele, para que esse poder seja manifestado e ele vai te entregar coisas extraordinárias. Sabe, o maior obstáculo que nós precisamos vencer não é o diabo, não é o mundo. O maior obstáculo que nós precisamos vencer, por que não é o diabo e não é o mundo? Porque Jesus já venceu por nós. Amém. Então qual é, pastor? A maior dificuldade para nós é tirarmos os olhos de nós mesmos. Para quê? Para colocar os olhos em Cristo. Em Cristo. A palavra de Deus nos instrui. Permaneça olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Jesus. Então qual é o grande desafio? Permanecer com os olhos fitados em Cristo. Tão verdadeiro quanto a sua salvação pela fé em Cristo é o reino de Deus em você. Tão verdadeiro quanto a sua salvação é a manifestação do reino pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Amém? Amém. Você foi salvo agora para manifestar o reino. Quando você manifesta o reino, o poder dele é liberado em você e através de você. Amém. Amém. O reino de Deus já está em nós hoje. Amém. E nós devemos manifestar o reino hoje. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, afirmando aqui? Que aqueles que receberam a graça de Deus e o dom de Cristo como justiça de Deus, o que estes farão? Reinarão em vida. Vamos receber a abundância da graça. No dia que você nasceu de novo, a graça de Deus te alcançou. E a Bíblia diz que essa graça não é pouca, é abundante. Então você já recebeu a graça. E nesse dia, você também recebeu o dom de Cristo. O dom da justiça. Amém? Somos justificados pela fé em Cristo. No dia que você nasceu de novo, a justiça de Deus foi imputada em você, foi colocada em você. E por causa disso, agora nós podemos reinar em vida. Amém, queridos? Mas tem muitos que não estão reinando em vida. Veja, Paulo está dizendo algo aqui. É como se Deus falasse para você, olha aqui, ó. Agora que a minha graça, que é abundante, te alcançou. Agora que você foi justificado, recebeu o dom. O que é dom? Presente. Presente. De ter Cristo como a sua justiça. E você não precisa mais de viver pela justiça própria, mas pela justiça dele. Pois ele já cumpriu todas as exigências. Agora, diante de tudo isso, qual é a consequência inevitável? Você reinará em vida. Aleluia. Pessoas carnais são aquelas que vivem à base da alma. E a alma, ela é razão, emoção e vontade. Então, pessoas carnais vivem com base no quê? No racional. Vivem com base no quê? Na vontade própria. Vivem com base no quê? Nas emoções, nos sentimentos. Mas agora você foi feito em Cristo um ser
espiritual. Aleluia. Amém? Diga para quem está do seu lado, você é espiritual. As pessoas espirituais não vivem com base na alma. Está me ouvindo? Pessoas espirituais vão manifestar o reino. Quando manifestam o reino, manifestam o poder de Deus. Porque o reino é o poder de Deus. O reino consiste no poder de Deus. Mas não é apenas ter o poder. Não. Não é apenas receber o poder. Não. Mas é ter o poder como essência. Aonde eu for, eu manifesto o reino, tem poder. Precisa ser assim. Mas muitas vezes não é. Por quê? Porque às vezes estamos sendo carnais. Mas Deus nos fez espirituais. E como seres espirituais, sabe, existem alguns fundamentos, alguns aspectos dessa manifestação do reino através de nós. Se, quando nós manifestamos o reino, isso produz poder de Deus, que tipo de poder e para que esse poder? Poder para quê? Esse poder produz em nós ousadia. Ousadia. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio, constância. Recebemos um poder sobrenatural dentro de nós através do Espírito. E esse Espírito Santo opera em nós e através de nós. Quando nós manifestamos o reino, esse poder nos dá ousadia. Amém. Ousadia. Não covardia. Não timidez. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, Deus não te deu timidez, nem medo, nem covardia. Mas Deus colocou o Espírito poderoso. Olha para cá. Dentro de mim, dentro de você, existe o Espírito Dunamis. Dunamis, que é o poder de Deus. Amém. O poder de Deus. Amém. Aleluia. Creia, o Dunamis de Deus está dentro de você. Amém. O poder de Deus está dentro de você. Quando você manifesta o reino, esse poder está dentro de você, ele também faz você fazer a vontade de Deus. Então esse poder de Deus é para você fazer a vontade dele. Amém? Amém? Quando nós lemos lá o Evangelho de Lucas, nos capítulos 9 e 10, nós encontramos lá um registro sobre o reino de Deus e a vontade dele, sendo realizada pelo operar do Espírito, do poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Toda vez que a vontade de Deus é estabelecida neste mundo, o poder de Deus é liberado. Está me vendo? Quando você manifesta o reino, o poder é liberado. Coisas sobrenaturais acontecem. Sinais, prodígios, milagres, curas, transformação, amém, salvação. Amém. Nossas células, nossas reuniões precisam ter isso. Poder. Amém. O poder de Deus destrói as obras do inferno, as obras do diabo. Veja, a essência do reino é essa, é o poder. Mas quem tem o poder? Cristo. 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 Ele é possuidor do poder. E aonde ele está, em mim e você, está dentro de nós. Você está em Cristo e Cristo está em você. Uau! E Cristo veio desfazer toda a obra do diabo. Todas as obras do diabo. E a Bíblia diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 4,4. Então nós precisamos entender que estamos numa guerra espiritual. Para saquearmos o inferno, conquistarmos uma geração. Mas para isso é preciso amarrar uma lente. E isso somente acontece quando nós manifestamos o reino. Porque quando manifestamos o reino, liberamos o poder. Se aqui que o louvor puder vir, vou encerrar.
Mas existe um poder individual e um poder coletivo. Está me ouvindo? Há uma promessa de Deus, Atos no capítulo 1, nos versos 3 ao 8, diz assim, Atos 1, a partir do verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos até o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Havia uma promessa. Qual era a promessa? Eu vou, mas vocês vão ficar e vão receber poder. Vai vir o Espírito Santo, e vai liberar poder. Poder para quê? Para serem minhas testemunhas, para que vocês manifestem o reino. E todas as vezes que manifestar o reino, o poder de Deus, o dunamis de Deus será liberado. Mas há algo interessante lá no verso 14. Avança. O Senhor diz, para que todos perseverem unânimes em oração. Ou seja, há um poder diferenciado quando nós estamos juntos, em unidade. Estão percebendo? Existe um poder individual, mas existe um poder coletivo. Que é quando nós estamos juntos, perseverando em oração, no mesmo parecer, numa mesma fala, no mesmo propósito, juntos. Atos do capítulo 2, verso 1 ao 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fica de pé onde você está. Recebemos o Espírito Santo. Mas olha para cá, não recebemos o Espírito para nos sentirmos bem simplesmente, mas para sermos testemunhas. O poder que Deus libera por meio do Espírito que Ele colocou dentro de mim e de você é para destruir as obras do diabo, é para expandir a igreja, é para estabelecer o reino, é para confirmar o Evangelho, é para gerar ousadia. Quando esse poder é liberado coletivamente, quando estamos reunidos em um mesmo corpo, em um mesmo coração, em um mesmo parecer, em um mesmo testemunho, o céu se manifesta na terra. Aleluia. Feche os seus olhos. Deus nos chamou. Deus nos alistou no seu exército. Somos soldados de Cristo, chamados, escolhidos, separados, para fazer a sua vontade.
para confirmar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, para desfazer as obras do diabo, para estabelecer o reino e expandir a igreja. Mas nós fazemos isso quando manifestamos o reino, porque o reino é o poder de Deus em sua essência. Mas nenhuma guerra vai ser vencida somente por força humana. Nenhuma guerra vai ser vencida somente por habilidades naturais, por armas carnais. Não. As armas que Deus separa para que nós venhamos a guerrear para a conquista dessa geração, para a expansão da igreja, para estabelecer o reino, são armas espirituais. E as armas que o Senhor nos deu é uma santa indignação e o poder dele, o dunamis dele. Que você saia nessa noite desse lugar indignado com aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida e não tem acontecido, porque saiba que já está indignado. Mas que você saia desse lugar também entendendo que há um poder sobrenatural dentro de você. Ele colocou o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que operava através da vida de Jesus está em você e opera através de você. Esse é o poder dele. Quando nós manifestamos o reino, esse poder é liberado. Ele colocou esse poder para que você tenha ousadia. Ele colocou esse poder para que você não fique amedrontado, tímido. Ele colocou esse poder para que você faça a vontade dele e cumpra o propósito. Há um poder que o Senhor nos deu e é com esse poder que nós vamos guerrear. É com esse poder que nós vamos conquistar essa geração. Não é na força do nosso braço, não é no conhecimento humano. Tudo isso tem o seu lugar, mas para conquistar essa geração é somente por meio de uma santa indignação e através do poder dele. Vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos um cântico, o Senhor vai mover na sua vida. O Senhor vai manifestar poder. O Senhor vai abrir os seus olhos para enxergar para onde Ele quer te levar. O resto desaparece. Simplesmente eu chego, ansiando oferecer. Esses são dias algo de que Deus está abrindo os nossos olhos para a eternidade. Esses são dias que o Senhor está nos conduzindo a viver a vida dele, a vida que Ele vive, a vida eterna. Apenas uma canção, não é o que Enquanto cantamos, os servos vão distribuir o pão e o cálice. E em seguida vamos cear. mais profundo busca, Senhor. Se você é batizado, se você nasceu de novo pela fé em Cristo e desceu as águas do batismo, você deve compartilhar do pão e do cálice. Estou voltando A essência da adoração. e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deus te deu armas espirituais. Há um poder que opera em você e através de você. De imensurável valor, ninguém pode expressar o que fizeste por mim. Embora eu seja pobre pra
veio descer, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Vamos instante. Olha ao Senhor. Olha ao Senhor. Mais profundo você, Senhor, meus olhos podem ver, é o seu coração. Estou voltando à essência da oração. Permita ele fluir neste poder, manifestar o seu reino. Me perdoa pelo que eu fiz, minha essência é tu, minha essência é tu. Diga ao Senhor, me leva a amadurecer, a avançar, a crescer, a deixar de ser criança, ser menino, ser menina. Me perdoa pelo que eu fiz. Me leva a responder. Toda a essência é tu, minha essência é tu, Eu quero viver a sua vida, a minha eu quero lutar com as suas armas, Senhor. Armas espirituais. Chega de lutar com armas carnais, naturais. Eu creio ao poder Logo em mim, através de mim. Eu esqueci essa noite. Não aceitar, não me conformar, não viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quer realizar em minha vida. Aleluia. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, a palavra diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo então. Preste atenção, não vivemos mais por nós mesmos, mas Ele vive em nós. Vivo a vida dele, vivo por Ele, através dele, por meio dele. Porque Ele me amou e se entregou, por amor a mim, por amor ao propósito, por amor à vontade de Deus. Pega o pão, ele aos céus. E quando nós compartilharmos do pão e do cálice, nós estaremos comendo do próprio corpo de Cristo pela fé. Estaremos bebendo do próprio sangue de Jesus pela fé. Isso abrirá os nossos olhos para a eternidade, nos conduzirá e nos fortificará por meio da revelação e da graça abundante de Deus. Diga pela fé, esse é o corpo do Senhor, crucificado na cruz, por amor de mim. Diga por esse corpo, hoje tem a vida de Deus, e o seu propósito, e o seu poderoso Espírito, movendo
da sua vontade. Diga, fui feito nova criatura. Sou da espécie de Deus, porque tenho a sua natureza e a sua vida em mim. E diga, sou sua casa, sua morada, sua habitação. Diga, sou a igreja de Jesus, a eclésia do céu, na terra, a noiva do Cordeiro. Diga, a graça abundante do Pai me alcançou, seu favor imerecido está sobre a minha vida. Diga, por essa graça sou conduzido, transformado, amadurecido, aperfeiçoado, treinado, preparado para o casamento com Jesus, para cumprir a vontade do Pai, edificar a sua casa, expandir a sua igreja, cumprir a missão de conquista, estabelecer o seu reino na terra. Diga, ao comer deste pão, eu recebo o suprimento do céu, a saúde de Cristo, sou fortalecido pela graça de Deus, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Diga, minha mente é renovada para acreditar e me apropriar das promessas, dos milagres, das bênçãos abundantes de Deus e da multiplicação extraordinária do céu. Pega o cálice, erga o cálice. Diga assim, pela fé, este é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário em meu favor. Diga, por este sangue fui perdoado, aceito, justificado, sou justiça de Deus pela fé. Diga, este sangue cobre a minha vida e me conduz a fazer a vontade de Deus. Diga, por este sangue, o poder de Deus opera em minha vida. E esse poder me leva a manifestar o reino dos céus. Diga, por este sangue, fui perdoado totalmente. Sou amado incondicionalmente. Aleluia. Glória a Deus. Toma do pão, leva do cálice. Façamos isso juntos, em unidade, como igreja, como eclésia, como exército divino, como soldados de Cristo, que guerreiam com armas espirituais. Quando você come do pão e bebe do cálice, seus olhos são abertos, você é fortificado. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. E ao fazermos isso, estamos encerrados. Deus te abençoe. Vai na paz. Mas não saia sem abençoar a vida do seu irmão, da sua irmã. Faça isso com pelo menos 3 pessoas. Declara sobre a vida deles o poder do dunamis de Deus, as armas espirituais para a conquista. Em Cantina, abençoa a Rede Kids. Eu amo seu nome.
felicidade.